Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Tema da semana: a restauração de todas as coisas. Estamos começando uma nova temporada do programa Lições da Bíblia. Sempre é muito bom ter a sua companhia, sempre é muito bom estarmos juntos para conhecermos mais da Palavra de Deus. Nesta temporada, nós vamos estudar qual é o papel da igreja na comunidade. Como nós podemos romper barreiras, como podemos usar o método de Jesus Cristo, que se misturava com as pessoas. Tinha dessas pessoas a simpatia, tinha dessas pessoas a confiança, preocupava-se com as suas necessidades e então dizia: me sigam. Este é o nosso grande desafio e eu tenho a certeza que será uma grande bênção para todos nós. Nossos dois convidados nesses 2 primeiros programas, pastor Edson Schock, que é o líder da Igreja Adventista na América do Sul, para 2 áreas. Uma que nós chamamos tecnicamente de escola sabatina, que é exatamente o momento em que a Igreja Adventista, pastor, se reúne em unidades e entre as atividades está o estudo do nosso guia, do estudo da lição da escola sabatina, como nós chamamos na Igreja Adventista. E também, pastor Edson é o líder para a área de missão global. Eu poderia dizer que é levar a mensagem de salvação em lugares ainda que não foram alcançados. É isso, pastor? É isso mesmo. Bem-vindo, viu? É um prazer estar com vocês para poder participar desta lição de escola sabatina, que é um material que se usa em todo mundo na Igreja Adventista. Todos os sábados nos reunimos para estudar nessa escola este material que é nossa lição de escola sabatina. Tomara que este projeto de estudar a lição todos os dias possa sempre enriquecer nossa vida espiritual e nosso conhecimento de Deus e também da salvação. O senhor sabe que eu gosto de mencionar, pastor, que o nosso guia de estudos, ele simplesmente sistematiza o que a palavra de Deus apresenta. Então, nós vamos estudar o plano que Deus tem através da sua palavra. Está sistematizado numa lição, num guia. Sim, simplesmente nós conhecemos agora, temos uma frase, né? Maná. Cada dia estudar a lição, cada pessoa e cada manhã é um alimento para a vida. Muito bom. Pastor Adolfo Soares, que é o reitor dos seminários de teologia da Igreja Adventista na América do Sul, meu colega de seminário. Isso mesmo. Há algum tempo, né, pastor Pouco Adolfo? tempo, não muito. Há algum tempo. Seja bem-vindo, pastor Adolfo, um privilégio recebê-lo. Muito obrigado, pastor Matistotti. É uma alegria estar aqui para este momento especial do estudo da lição da Escola Sabatina, que é algo que está no meu coração. Eu vim para a Igreja Adventista, primeiramente, por frequentar a Escola Sabatina lá no meu país, da Bolívia. Então eu guardo um carinho muito especial pela Escola Sabatina e principalmente pelo estudo da lição da Escola Sabatina. Muito bom. Eu vou mandar um abraço para a comunidade hispana, que talvez assiste a Novo Tempo e não a Nuevo Tiempo, né? Que nós temos 2 representantes aqui. Temos um peruano e temos um boliviano. Isso. E temos uma grande comunidade de amigos peruanos, bolivianos, argentinos, uruguaios na América do Sul. Que Deus continue abençoando muito a você e que você receba o nosso carinho, você distante do seu país, você que está aqui realizando os seus sonhos, sinta-se abraçado por toda a comunidade adventista do 7º dia de brasileiros. Que você sinta-se incluído, acolhido por todos nós. Vamos fazer uma prece a Deus antes de abrirmos a sua palavra. Pastor Edson, o senhor pode orar, por favor? Querido Pai, vamos abrir tua palavra. O Senhor inspirou esse livro maravilhoso e agora queremos que o Senhor possa nos iluminar para entender e pôr em prática todos esses ensinos. Te suplicamos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso guia de estudos, como a gente sempre apresenta aqui, ele tem um autor
ele trabalha com escrevendo isso geralmente num período aí de 5 anos antes da publicação, período aproximado. E nesta temporada nós temos um casal que escreveu, o pastor Gaspar Colom e a professora Ellen May Colom. Então, nesse momento, nós vamos ter a participação da Ellen Colom, que é coautora junto com seu esposo. Então, eu chamo nesta temporada os autores do Guia de Estudos. Eu acho que a primeira razão que vem à nossa mente é a incerteza. Quando fazemos benevolência social fora da nossa igreja, fora da nossa zona de conforto, aparece um medo do desconhecido, porque não temos certeza se as pessoas vão aceitar-nos ou não. Assim, o fato de estar fora da nossa zona de conforto às vezes causa insegurança para fazer algo que não é previsível. E a outra razão que vem à nossa mente é a quantidade enorme de compromissos para fazer o trabalho de benevolência social da forma que Jesus fez. Isso envolve um compromisso de não só ensinar-lhes as coisas intelectuais, mas entregar-se inteiramente, física, mental e espiritualmente, e ter compromisso de ajudar as pessoas em todas as situações de suas vidas. E isso significa um compromisso de tempo. Vai significar amor e respeito pelas pessoas que provavelmente não vivem segundo o nosso padrão de vida, pelas pessoas que não falam bem, não comem corretamente, nem vivem como deveriam. Por isso, às vezes estamos hesitando em nos relacionar com essas pessoas e em trazê-las, pela graça de Deus, a um nível mais elevado de vida e a vida abundante. Por isso, é preciso realmente um compromisso muito grande. E a terceira razão que vem à mente é que às vezes nós lemos as Escrituras que dizem: apartai-vos e não toqueis nada imundo, como Paulo diz em 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 6. Às vezes esquecemos de aplicar isso, que devemos permanecer puros e que não devemos nos relacionar com as pessoas que estão fazendo coisas que não estão de acordo com os padrões bíblicos. E então há um certo tipo de medo, de talvez contaminação. Mas Jesus tinha um modo de vida contrário a esse tipo de teologia. Ele realmente sabia como aplicá-lo. Jesus se relacionava com os pecadores, inclusive até comia com eles. Ele não tinha medo de se contaminar porque se associava com as pessoas com uma missão para salvar, e esse tipo de relacionamento é muito seguro. Um escritor teólogo disse: cada cristão precisa de 2 conversões. A primeira é fora do mundo a Cristo, e a segunda conversão é de volta ao mundo com Cristo. E se voltarmos ao mundo com Cristo, não temos que nos preocupar com a contaminação. Eu quero motivar a você que acompanha o programa Lições da Bíblia, todos os sábados pela manhã, a partir das 9 horas da manhã, em toda a comunidade adventista do 7º dia, nós temos um momento em que nós conversamos sobre o tema que é estudado semanalmente. E quero convidar você, chega lá, numa comunidade adventista, numa igreja adventista, e diga: olha, eu sou um convidado do programa Lições da Bíblia, assisti e quero conversar. E você vai participar em um pequeno grupo ali, em uma unidade, você vai conversar sobre o tema que nós discutimos aqui. Você é bem-vindo em toda a comunidade adventista do 7º dia. Amigos, durante esta temporada nós vamos estudar o papel da igreja na comunidade, e os autores colocam aqui os 2 primeiros estudos como introdução. Então, a igreja tem um papel de restaurar a imagem de Deus, que foi perdida com a queda, que é o que nós vamos ver aqui. E eu queria que a gente trabalhasse um pouquinho nessa introdução. O que aconteceu? Primeiro,
Deus nos dotou, Deus nos criou à sua imagem. Que características foram essas que Deus nos deu ao nos criarmos? Nós encontramos em Gênesis capítulo 1, verso 27, esta declaração que diz: criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Eu sou feliz por saber que Deus criou a ser humano como imagem de Deus, não foi outra criatura. Todas as criaturas que nós conhecemos, que foram criadas por Deus, foram criadas logicamente para agradar a Deus e também para ser governadas por essa criatura que seria a imagem de Deus. Então Deus queria ter uma criatura à imagem dele, e essa imagem não é somente um parecido físico, né? Não está falando apenas de uma aparência, porque vocês veem animais com 4 patas, etc. Mas o ser humano é o mais parecido com Deus. Aí há uma declaração dupla, pastor Adolfo, né? Que fala sobre semelhança e imagem de Deus. Sim. E essas duas características têm que ver com a semelhança física, por um lado, também com a semelhança do caráter de Deus, que é o mais sublime que o homem tem dentro de si. Eu creio que é importante a gente definir essas características e depois a gente mostrar qual é o papel da igreja no resgate dessas características. Então, elas são físicas, como o senhor mencionou, elas são intelectuais, sociais, ou seja, é o caráter de Deus que está expresso no ser humano, é isso? Pastor Adolfo, você quer... Exatamente, no verso 26 de Gênesis 1 diz, também Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ao que tudo indica, a palavra imagem focaliza os aspectos exteriores e a palavra semelhança focaliza os aspectos internos. Mas, de qualquer forma, as duas palavras falam de padrão, modelo e similaridade. Quando Deus buscou um padrão para fazer o ser humano, colocou a si próprio como padrão, como modelo e como padrão, como ponto de referência, de similaridade para fazer o ser humano. Tanto é que a palavra que é usada para criar, fazer o ser humano, é a palavra que denota uma confecção cuidadosa, moldar, moldar. Então, Deus tomou a si próprio como referência e a partir do seu modelo, Ele nos criou. É fundamental saber isso, porque o que o pecado fez foi justamente desfigurar a imagem. E o que a igreja precisa fazer ao longo do seu processo aqui na Terra, em coparticipação com Deus, é ajudar o ser humano a resgatar que padrão? O padrão de Deus. De Deus. O modelo de Deus. A similaridade de Deus colocada em nós na criação. Então, Deus moldou cada um, usando ele como padrão, como referência. E aí são aspectos, você colocou isso, exteriores e interiores, ou seja, aspectos físicos, mas também aspectos relacionados ao seu caráter, à moralidade, né? São os aspectos emocionais, espirituais. Exatamente. Há elementos intelectuais. Deus nos fez seres inteligentes. O pecado degradou paulatinamente isso. A igreja precisa colaborar para formar cristãos inteligentes. Então, o resgate não é apenas espiritual, não é apenas moral, não é apenas emocional. O resgate é integral. A integralidade da vida é o alvo final do resgate que Deus quer operar em todos nós. Deus quer pessoas espiritualmente no limite das suas capacidades, moralmente, eticamente, emocionalmente, socialmente, fisicamente, mas também da perspectiva intelectual. Ou seja, Deus tem como objetivo a integralidade do ser humano, porque ele é um ser inteligente. Essa é a frase que eu quero sublinhar aqui e resgatar. O grande objetivo final de Deus é o resgate da integralidade, é integral. Aspectos espirituais, aspectos físicos, aspectos emocionais. A restauração da imagem de Deus, né? Você vê que a imagem de Deus foi transtornada. Quando o pecado entrou, a imagem de Deus foi transtornada. Por isso é que quando uma pessoa está na rua jogada no chão,
ou que está drogada, e quando as enfermidades vão transtornando a vida física, quando as enfermidades mentais vão transtornando a forma de poder pensar. Então, eu me imagino que o diabo está dizendo, aí está a imagem de Deus. Ele mofa, né? Mas como é que Deus olha essa criatura? Como é que a igreja olha para aquela criatura? Como é ou como vai chegar a ser? Eu gosto de pensar, quando vejo uma pessoa drogada, não como uma criatura transtornada, destruída, sino como uma pessoa que vai ser transformada por Deus. Porque Deus é esse ser que não está pensando na destruição dele, sino na redenção, na transformação. Por isso é que a igreja é um instrumento de Deus para transformar pessoas. E eu acho que nosso papel como igreja é devolver-lhe à criatura aquela imagem original que Deus vai nos conceder eternamente quando Ele venha pela segunda vez. É um tema que também está na lição. Essa é uma boa frase, pastor. A igreja é o instrumento de Deus para transformar as pessoas. Nós vamos olhar para todas as pessoas com esperança. Sem dúvida. Não haverá discriminação. Pastor Batistotti, uma coisa muito importante que a igreja precisa levar em conta é, ao analisar as suas ações, é pensar, estamos alcançando o ser humano na sua integralidade? Nos elementos sociais, nos elementos emocionais, nos elementos espirituais? Nenhum mais importante do que o outro. Porque se Deus nos fez a sua semelhança, tomando Ele próprio como padrão, nele não há uma coisa menos importante e outra mais importante. Tudo é importante. A igreja, lá na comunidade, ao alcançar as pessoas, precisa fazê-lo dentro dos componentes da integralidade humana. Porque Deus quer isso, um ser humano pleno, totalmente resgatado. Então a gente começa a olhar, não vamos olhar mais para aquilo. O que nós estamos fazendo? Essa é a sua ideia. O que eu estou fazendo? Eu estou atingindo, porque essa é a minha responsabilidade. Mas o que eu estou promovendo na minha igreja tem o objetivo de restaurar a imagem em todas as pessoas? Isso, integral. Exato. Né? Exatamente. Não é só a vida espiritual. Nós estamos preocupados com ensinar a Bíblia às pessoas, conhecer o caminho. Claro que sim. Mas também eles têm que ser recuperados em sua vida social, sim, em sua vida física também. A saúde é o braço direito do Evangelho. Nós não só podemos pensar nele como uma pessoa que vai ser restaurada, vai conhecer a palavra de Deus, ponto. Essa é a minha missão, acabou. Nossa missão não acabou, nossa missão é completa quando nós apoiamos a restauração integral. Jesus disse que crescia em sabedoria, estatura e graça. Tanto com Deus como com os homens. Era um crescimento integral. Ele não crescia só na vida espiritual. O demais, ele largava para trás. Há uma grande corrente hoje. O importante é que Deus cure meu coração. O resto não importa. Importa sim, porque nós estamos separando essa integralidade do ser humano. Quando a igreja promove um curso de culinária, um curso de pão integral, um curso de como deixar de fumar, a igreja está atendendo o elemento físico. Sim. As feiras de saúde, As feiras de saúde, que são tão importantes. Esse não é um meio para chegar, não. Esse é o fim. É o o trabalho. resgatar o elemento físico. Quando a igreja promove a capacidade intelectual das pessoas, promove meios para que as pessoas aprendam cada vez mais, quando a pessoa promove encontros em pequenos grupos, veja, a igreja está alcançando a plenitude do seu trabalho, que é alcançar o ser humano na sua integralidade. Talvez tenhamos que, nós que fazemos parte de uma comunidade, pensarmos menos nas atividades internas e termos uma visão do que realmente as pessoas precisam. Que você, meu querido amigo, sinta-se aqui incluído, abraçado, olhado por todos nós e que em todas as comunidades adventistas que eu estou falando, ou não importa a comunidade que você pertença, tenha uma visão de atender a necessidade de cada um. Nós vamos por intervalo e nós voltaremos já.
Estamos em nosso primeiro programa desta nova temporada do programa Lições da Bíblia. Sempre é muito bom. Para a gente, quando a gente começa uma temporada, sempre dá aquela apreensão. Como será? Olha, eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para todos nós. Descobrirmos que nós temos responsabilidades diante da sociedade, diante das pessoas que nós temos contato. Quando nós nos referimos aqui à igreja, nós estamos falando de pessoas. Lógico, a igreja é uma instituição que tem uma responsabilidade e como instituição a gente se organiza e logo isso se torna... né, Para cumprir uma missão. Exatamente, é melhor, né, porque a gente está organizado. Mas quando a gente está se referindo à igreja, também estamos nos referindo a cada pessoa, porque a igreja somos nós, né? Exato. Nós estávamos conversando 2 detalhezinhos em off que eu creio que vale a pena ser resgatado, pastor. Você poderia fazer um comentário, por favor? Sim, normalmente, pastor Batistotti, a nossa ideia é de valorar ou valorizar, hierarquizar alguns elementos mais do que outros. E nós pensamos algumas vezes que ao fazer atividade de cunho espiritual, de fato estamos alcançando o trabalho que Deus conferiu como missão à igreja. Entretanto, quando pensamos nos elementos componentes da natureza humana, na sua integralidade, nós vemos que os elementos físicos, sociais, emocionais, espirituais, intelectuais são igualmente importantes. Por isso, alimentar uma pessoa, cuidar do doente, visitar um presidiário, é o cumprimento da missão. Não é algo é o cumprimento da missão. Por isso, curiosamente, Jesus Cristo diz em Mateus 25:35, vinde benditos do meu Pai, para o posse do reino, porque tive fome, tive sede, era forasteiro. E ele fala de elementos de natureza social. Por que ele diz isso? Porque o atendimento às pessoas, o resgate da integralidade, é o elemento que confere legitimidade às ações da igreja no cumprimento da missão. O senhor usou uma frase dizendo que a gente não pode olhar para essas ações como programa. Sim, porque às vezes nós temos programas sociais, né? Que começa e termina. Os programas sociais de atender e cuidar das pessoas não é um assunto que começa e termina, nunca vai terminar, é um estilo de vida. Olha, aqui nesse passagem que o pastor leu, nós encontramos um assunto. Jesus não está em quem dá, em quem visita. Jesus está em aquele que precisa. E ele clama. E o clamor de Deus sobe para Deus. E Deus, então, responde enviando sua igreja. Nós somos a resposta da oração de Deus para atender essas necessidades. Por isso é que esse é nosso propósito principal, restaurar e poder ir ao alcance daqueles que sofrem, porque Jesus encarna a miséria e ele clama, e a igreja é a resposta a isso. E lá na introdução do guia de estudos, não no estudo dessa semana, mas lá na introdução, teve uma historinha que lembrou isso, né? Vi uma garotinha na rua com frio, tremendo no vestido fino, com pouca esperança de conseguir uma refeição decente. Fiquei irado e disse para Deus, por que o Senhor permitiu isso? Por que não faz alguma coisa sobre isso? Durante algum tempo Deus não disse nada. Então naquela noite, de repente, ele respondeu, é claro que eu fiz alguma coisa sobre isso. Eu criei você para que você atendesse essas pessoas. Pastor Batistotti, a igreja não é uma plateia que aplaude o que acontece à frente. A igreja é um exército em marcha. A igreja é um hospital que atende os necessitados. Discipulado, comunidade, é um modo de vida. É seguir a Jesus, é aprender de Jesus e fazer com os outros o que Jesus fez conosco. Vamos sublinhar essa frase porque ela é boa, pastor. A igreja não é uma plateia. Onde se aplaude o que acontece à frente. Mas é um exército em marcha e um hospital que cuida dos que estão doentes. Muito bom, muito bom. Vamos adiante, vamos trabalhar um pouquinho a questão Nós mencionamos que nós fomos criados à imagem de Deus, mas com a queda, esta imagem, ela foi destruída ou ela foi mudada? A imagem não foi extirpada, a imagem de Deus não desapareceu, a imagem de Deus foi obliterada, foi ofuscada. E por causa disso, nós cremos na possibilidade da participação humana no resgate
da imagem de Deus no ser humano. O que é o processo de redenção? Senão uma longa caminhada para que a cada dia os elementos perdidos da imagem de Deus em nós sejam resgatados. Então eu posso dizer para qualquer telespectador neste momento, não importa o que você esteja fazendo, a situação em que você esteja, o Senhor pode restaurar a sua imagem. Amém. É isso que nós podemos dizer. Exatamente. Para todos. A Bíblia jamais diria que o corpo, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, se não considerasse que nós temos essencialmente essa possibilidade de resgate. Agora, pastor Batistotti, falando da queda, nós temos aqui esses elementos que o folheto nos lembra na pergunta 2 de segunda-feira, citando Gênesis 3, os primeiros 20 versículos, Sim. falando dos efeitos da queda. Podemos falar um pouquinho sobre esse assunto? Por favor. A gente tem a percepção, o medo, a transferência da culpa, né, da responsabilidade, a dor agora ao gerar. Nós temos o esforço para adquirir o sustento, nós temos a morte, todos esses efeitos. Por favor. Olha, a fim de organizar esses elementos, eu acho que nós podemos pensar em quatro elementos, quatro aspectos que o pecado alterou no ser humano ou algumas coisas referentes ao ser humano. O primeiro nível foi o nosso relacionamento com Deus. Uhum. O pecado criou uma alienação entre o ser humano e Deus. O ser humano se esconde, o ser humano foge de Deus. Um segundo elemento que encontramos nesses versículos, de Gênesis 3, 1 a 20, é o elemento da alienação consigo mesmo. Então, a primeira é... Alienação com Deus. Ok, se separou de Deus, sentiu a vergonha. Ao ficar alienado de Deus, nós ficamos de mal conosco mesmos. Quando alguém não está bem consigo próprio, é porque não está bem com Deus. O início de tudo é a alienação de Deus. Segundo, a alienação dele mesmo. E a partir disso, Adão começou a fugir da sua responsabilidade, da sua capacidade de autocrítica e começa a acusar o outro. Aí gera um terceiro nível de alienação. Primeiro, com Deus. Segundo, consigo mesmo. Terceiro, com o outro. Adão ficou alienado com a esposa. Aquela a quem ele amava, de repente se torna a causadora do seu próprio problema. O pecado gera dificuldade de relacionamentos. E o quarto nível de alienação é a alienação com a natureza, com tudo que foi criado. Aquela terra que, primeiramente, era gostoso trabalhar nela, agora produz espinhos. Nós temos que suar para obter o fruto dela. Ele perde o domínio, né? A gente vai ver semana que vem. Isso, alienação em relação a Deus, alienação comigo mesmo, alienação com o outro, alienação com a natureza. O que a igreja deve fazer? Permitir que nós, seres humanos, em nossa caminhada, resgatemos, eliminemos a alienação e refaçamos o relacionamento com Deus, comigo mesmo, com o outro e com as obras criadas. Então Deus vai fazer com que isso aconteça em mim, ou seja, Ele vai me resgatar, logo eu vou prover esse resgate que eu recebi a todas as pessoas. Correto. Esse é o... Exatamente. A igreja não pode alcançar o outro enquanto individualmente eu não estiver em paz com Deus e, consequentemente, comigo mesmo. É a partir disso que Deus começa a operar. É interessante, porque anjos poderiam ser enviados para essa obra, mas ele começa o resgate em mim para que eu... Anjos não compreendem o que é alienação, o que é separação. Exatamente. Eles poderiam ter grandes discursos, mas jamais sentiriam o que o ser humano sente distante de Deus. É só um outro ser humano mesmo. Exatamente. Muito bom, pastor. E seguindo o raciocínio que estamos construindo, vocês veem que esta alineação destruiu essas três dimensões também, né? A parte física, o homem começou a se deteriorar. Uhum. A parte espiritual, porque o homem não tinha mais um contato direto bom com Deus. E a parte mental também se deteriorou completamente. Adão podia decorar miles e miles de nomes. Hoje, para decorar 5 ou 6 nomes, nós sofrimos muito, né? É difícil. Como que se deteriorou a parte física, mental e espiritual? Agora, algumas pessoas pensam de que quando Deus está na vida do ser humano, essas dimensões são melhoradas. Claro que sim,
melhoramos, porque a vida cristã é melhorar, não é empeorar. Enquanto o mundo empeora, Deus começa a melhorar as pessoas. Aquela imagem começa a ser restaurada. E uma das coisas que eu encontro aqui na Bíblia, no capítulo 6, verso 5, é que Gênesis, capítulo 6, verso 5, algumas versões falam de uma forma interessante. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. E uma versão diz que cortou-lhe o coração de Deus. Parece que o coração de Deus foi ferido de uma maneira tal que sentiu Deus esse trauma do pecado. E então, por isso é que talvez Deus intervém na história. Fala da nudez. Ou ele ficou nu, que significa desprovisto da graça de Deus, desprovisto da presença de Deus, porque ele separou-se da presença de Deus. Então Deus, ele vestiu-se com folhas de figueira. Não adiantou, porque as folhas de figueira se rompem. E então Deus mesmo interveio na história humana desde o início. Ele mesmo matou aquele primeiro animal inocente e com suas mãos colocou as vestes, que foi um meio como ele poderia restaurar a imagem de Deus. Em outras palavras, a única forma de poder renovar essa imagem é quando nós nos vestimos da graça de Deus. Essa era uma imagem da morte de Jesus. A provisão, o Senhor me fez pensar, a provisão de restauração nunca será do homem para o homem, mas a provisão ela é divina, ela tem que ser sobrenatural, é a atuação de Deus. Então, eu posso até tentar todas as formas de restaurar essa imagem, mas isso é uma provisão divina. Pastor Batistotti, eu acho que nunca é demais frisar o seguinte: eu, como filho de Deus, a pessoa que está nos assistindo agora, o cristão, a cristã, nós não apenas damos estudos bíblicos, nós não apenas oferecemos uma cesta básica, nós não apenas entregamos um livro missionário, nós não apenas visitamos pessoas nos hospitais, nós participamos com Deus no processo do resgate da sua imagem nos seres humanos. Se eu compreender isso, eu vou fazer muito mais do que apenas ações. Agarrado da mão de Deus, eu aceitei a missão de resgatar no outro a imagem de Deus. E enquanto eu faço isso, eu mesmo vou resgatando, ou Deus vai resgatando em mim, aquilo que eu estou fazendo no outro. É muito mais amplo do que dizer, estou fazendo isso, aquilo, não. Eu estou participando do processo de resgate do meu próximo. E aqui a gente poderia fazer uma pergunta: o que nós estamos fazendo hoje para que a gente resgate a imagem de Deus em alguém, seja nosso vizinho, nosso amigo? É muito mais do que um programa, é muito mais do que uma ação isolada, é uma intenção, um envolvimento de resgatar a imagem de Deus. Quero ir adiante para a gente explicar dois detalhes que estão no guia de estudos, que é a palavra inimizade, Gênesis capítulo 3, verso 14 e verso 15. Eu vou sublinhar aqui o verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E depois, o processo de expiação. O que isso significa? Na teologia, nós conhecemos esse texto de Gênesis 3,15 como o proto-evangelho. É o primeiro evangelho. É o primeiro momento que, de maneira clara e inequívoca, Deus coloca a ideia de redenção, coloca a ideia de esse embate que há entre duas forças antagônicas, o bem e o mal, e ele promete um redentor. O proto-evangelho, o primeiro evangelho. Então aqui ele está dizendo, eu vou salvar você. Exato, ele está dizendo, olha... E vou fazer isso colocando inimizade, porém inimizade entre ti e a mulher. Sim. Isso está se referindo, isso está sendo colocado para o seu inimigo. Certo? Exatamente. Tá? Só para a gente explicar. O pecado foi causado por alguém que é inimigo de Deus. Deus disse, olha, não deve haver amizade entre vocês e o causador do pecado. Eu vou pôr inimizade entre vocês e a igreja. Isso se estabeleceu. É fundamental que nós compreendamos
que a expiação, ou seja, a salvação, a redenção, nos expia ou nos resgata do inimigo. É por isso que no Não nosso... do amigo. Não do amigo. No nosso coração deve haver inimizade em relação ao pecado. Porque se não há inimizade, do que ou por que Deus vai nos resgatar? Esta, pastor Batistotti, é a grande diferença entre aquele ou aquela que é filho de Deus e aquele que não é ainda filho de Deus. Porque, essencialmente, nós temos a mesma natureza. O ímpio e aquele que foi resgatado ainda têm a mesma natureza. Ele está em pecado, eu também sou pecador. Ele é imperfeito, eu também sou imperfeito. Mas qual é a diferença? A diferença é que para ele, para o ímpio, para aquele que não quer saber de Deus, o pecado é um amigo bem-vindo, é um visitante esperado, é alguém que chega em casa e fica quanto tempo quiser. Fica à vontade. Exato. Para o filho de Deus, para a filha de Deus, o pecado é um inimigo declarado, é um visitante inesperado, é uma persona não grata, não é recebida. Ele, o ímpio, vive em pecado. O resgatado, para o resgatado, o pecado é um acidente, é uma coisa detestável. Essa é a consciência que Deus produz em nós. Exato. Né? O Senhor vai colocando isso no coração da gente. Porque vocês podem perceber, por exemplo, que o pecado produz inimizade com Deus. Todos nós cometemos pecado, produz uma distância com Deus. Um medo, um sentimento de culpa, vergonha. Quem não sentiu vergonha pelas coisas que faz? E agora nós estamos distanciados de Deus. Nos tornamos inimigos de Deus. E isso é o que Deus quer destruir, essa inimizade entre nós e Deus. Somos criaturas de Deus, não podemos ser inimigos. Diz, para aí, vamos ser amigos. Então Deus entra na história e diz, tá bom, eu vou fazer uma promessa. Acho muito linda essa promessa. E ele promete assim, de uma forma clara, e no verso 14 e 15, diz, Gênesis 3, 14 e 15, diz, porém, inimizade entre você e a mulher. E assim, Deus começa a mulher a igreja, né? E está falando da serpente, do diabo. Agora, Deus não quer mais essa amizade com o diabo, como falou o pastor Adolfo. Agora Ele quer amizade com Ele. Eu quero ser amigo de você. Para ser resgatado o que havia se perdido. Exatamente, para não ter mais culpa, para não ter mais vergonha. E o que produz essa falta, essa vergonha é o pecado. Então, quando nós temos revestidos da graça de Deus, nós temos vergonha de nos enfrentar, encarar o rosto de Deus, porque quando uno tem pecado, tem vergonha de Deus. Mas quando uno foi limpo por Deus, tem prazer de estar frente à presença de Deus. Isso é a restauração. Uma bela mensagem, uma mensagem de esperança para todos nós que em algum momento temos essa separação. O Senhor quer resgatar para que sejamos amigos dele. Nós vamos por intervalo, nós voltaremos já. Voltando para o nosso último momento do programa Lições da Bíblia de hoje, quero mandar um abraço hoje para as pessoas que nos assistem na cidade de Jaguariúna e na cidade de Jundiaí. Que Deus abençoe muito a vocês. Um abraço para a dona Yolanda, para o senhor Joey, eles que acompanham o programa Lições da Bíblia em Jundiaí, a comunidade ali da região de Agapeama, Campo Limpo Paulista. Que Deus continue cuidando de vocês e que aqui no Lições da Bíblia a gente cresça ainda mais no conhecimento da palavra. Faltou para a gente trabalhar só a questão da explicação do que é a expiação. Por favor. Expiação na Bíblia é pagar a penalidade. Isso é. O pago da penalidade é expiação. Então, a penalidade tinha sido o erro, o pecado. Claro, nosso pecado produziu uma penalidade para nós. E então alguém tem que pagar esse preço. Eu sempre gosto de falar de 1 Coríntios 5:7, diz, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Né? Outro dia estava indo para um certo lugar e a polícia parou o carro e disse, seus papéis. Eu
tirei os papéis e ele disse, e por que você está indo a muita velocidade? E eu estava apressado, infelizmente cometi um erro, né? E eu disse, está bom, eu reconheço o erro. E eu não me enfrentei ao polícia, eu senti que tinha que reconhecer meu erro. Ele disse, é estranho que as pessoas reconheçam seu erro, né? E ele disse, eu vou poupar você, eu vou perdoar você. Assim que eu fui embora, achando que fui perdoado. Mas esse não é perdão, porque perdão não é poupar a culpa. Alguém tem que pagar o preço. Se o polícia queria realmente pagar o preço, ele mesmo tinha colocado multa porque eu merecia, eu infringia uma lei, e ele mesmo pagar. Mas ninguém faz isso. Jesus fez isso. Ele pagou a culpa. Um bom exemplo esse, gostei dessa A ilustração. palavra expiação é pouco conhecida, né? Nós conhecemos mais redenção. Sim. Na Bíblia, a palavra redenção foi tirada do linguajar do mercado de escravos. Um sujeito com dinheiro ia ao mercado e redimia o escravo, ou seja, o comprava ou para si ou para uma vida de liberdade. É isso que Deus faz conosco. Ele, com o dinheiro que o sangue do seu Filho, que é Deus, pagou o resgate, nos expiou, nos libertou de uma vida de escravidão. Então, expiação é o ato divino de pagar a nossa dívida. Boa frase, boa que definição. Expiação é o ato divino de pagar a nossa dívida. Muito bom. Quando acontece esse pagamento, agora acontece o processo de restauração. Exatamente. Ou seja, agora eu vou ser recriado, se eu posso usar a expressão, a imagem de Deus. Como que isso acontece? Começa na minha aceitação, né? Mas como isso acontece? Mencionar, Mateus 28 fala 18 e 20, uma palavra que Jesus usa ali é autoridade. Parece que ele está recuperando a autoridade que Adão perdeu. Porque Adão tinha autoridade sobre as criaturas, sobre a obra da criação, mas ele perdeu por o pecado. E esse foi esse ato de perder, alguém assumiu. E Jesus veio para recuperar a autoridade. Por isso ele disse, toda a autoridade foi me dada. Porque eu recupero com minha morte. Ele está falando depois de sua morte. Por isso, portanto, com essa autoridade, ele manda a sua igreja para fazer o trabalho da restauração, o trabalho de fazer discípulos, o trabalho de ensinar, o trabalho de poder batizar, e com a autoridade de um Deus que já venceu. Por isso, há uma expressão em teologia que se diz já, mais ainda, não sei se você escuta. Já, mas não ainda. Mas não ainda, porque a vitória foi dada. Mas ainda temos um tempinho para seguir crescendo até a restauração ser total. Só com a vinda de Jesus nós teremos a plena restauração. E essa é a nossa esperança. Enquanto isso, Deus está disposto a lutar com cada um de nós. Mas começa na minha vida um processo de resgatar essa perfeição. Sem dúvida. Ou seja, há uma mudança. Como que nós poderíamos explicar para o telespectador como isso acontece diariamente? Quando Deus nos redime, inicia-se todo um processo e nós temos a vida aqui na Terra para participar desse processo. Talvez o ponto inicial é o arrependimento, operado pelo Espírito Santo em nós. Arrependimento, confissão, perdão, justificação, santificação e, posteriormente, glorificação. Quando Deus me perdoa... Vamos colocar para o telespectador. Alguns gostam de anotar, pastor Adolfo. Então, vamos lá. Você, como foi professor muitos anos, né? Sim. Então, vamos lá. O professor pode repetir? Posso. É o arrependimento, okay, operado pelo Espírito Santo. Ok. Confissão, okay, perdão, justificação. Okay. É quando Jesus Cristo atribui a vida dele à minha vida, me cobre com seu manto de justiça. Aí então começa o processo de santificação, que é a caminhada ao lado de Cristo. E num dado momento, diz Paulo, lá na frente, no abrir e fechar de olhos, nós seremos então transformados, glorificados à imagem de Jesus Cristo. O autor de Hebreus diz que sem essa santificação ninguém verá o Senhor. Então, o que é esse negócio de restauração? Nós podemos dizer que a restauração é a vida de santificação
que precisamos viver após termos sido perdoados por Jesus Cristo. Quando Deus me justifica, me cobre com o seu manto de justiça, Ele quer que eu inicie uma nova caminhada. Essa nova caminhada é fazer a vontade dEle, ajudar a igreja, participar com a igreja no resgate de outros, para que aconteça com outros o mesmo que aconteceu comigo. Deus não me justifica para que eu seja um sujeito impassivo, passivo. Não, Deus me justifica para que eu convide outros para esse processo de caminhada. Santidade nada mais é do que viver ao lado de Cristo. Como diz Paulo, tendo a mente de Cristo. Tendo a mente de Cristo, eu faço o que Cristo faz. O que Cristo fazia? Cristo ensinava, Cristo pregava, Cristo curava, visitava, motivava, acudia os interessados. Se eu tenho a mente de Cristo, e quando eu sou justificado eu tenho que fazer o que Ele faz. É colocar gradativamente essa inimizade, né? A gente resgata. Exatamente. Então, eu vou ter a inimizade em relação ao mundo e vou ser amigo de Deus. Então, esse é o processo de santificação que vai durar uma vida inteira. Por isso que aqui hay uma bonita palavra, né? O objetivo da vida. Qual é o objetivo da vida? Aí a lição fala um pouco sobre levar o ser humano à perfeição em que ele foi criado, devolver-lhe a dignidade, voltar para a imagem de Deus. Há uma passagem na Bíblia que diz em Mateus 5:48, se vocês querem conferir, Mateus 5:48, muito famoso, muito controvertido esse texto também, que diz: sede, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Como que nós vamos ser perfeitos como Deus? É uma coisa assim difícil para entender aparentemente, mas o texto está dizendo aqui que nós deveríamos ser perfeitos, assim como Deus é perfeito em sua esfera. Cada um tem um lugar onde pode chegar. Deus sabe que você pode chegar a esse grau de perfeição, que é o alvo de Deus para a vida de cada um de nós. Poderíamos dizer maturidade, amadurecimento. Maturidade, sim. E sabe que eu gosto de uma palavra que diz que Deus quer fazer de cada um de nós a melhor versão de nós mesmos. Não imitar o Adolfo, não Deus imitar. quer fazer de nós a melhor versão de nós mesmos. De nós mesmos. Boa frase e essa versão, Deus sabe, Deus conhece, mas a melhor versão completa será na completa restauração, que será quando Jesus venha. Ali a perfeição que Deus espera de nós será plena. Eu só quero mencionar, pastor, que em Lucas 6, 32 a 36, que a gente tem o texto correlato desse, se refere a ser de vós misericordiosos, Sim. Né, desse processo de perfeição. Uma Sim. boa lembrança essa. E eu quero sublinhar a frase que o senhor citou, que está no guia, que é uma belíssima frase: levá-lo novamente à perfeição em que ele foi criado no princípio, é o grande objetivo da vida. Esse objetivo constitui a base de todos os outros. Esse é um texto de Ellen White, que é uma escritora que nós cremos como inspirada, está no livro Patriarcas e Profetas, página 595. Só para... E vamos lembrar, para terminar essa parte, a todos nossos amigos, alguém pergunta, quando vai acontecer aquela restauração plena? E 1 João, capítulo 3, verso 2, se você quer anotar, 1 João, capítulo 3, verso 2, diz que quando ele se manifestar, quando ele venha pela segunda vez, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. É aquele dia que seremos outra vez semelhantes, aquela semelhança que a Bíblia fala, né? Lá no início. No início, seremos finalmente, de novo, plenamente semelhantes a Deus. Graças a Deus esse dia vai chegar. Definitivamente acontece ali. Sim. Mas hoje a igreja tem uma responsabilidade diária de restauração. Eu queria que vocês trabalhassem um pouquinho para a gente concluir esse papel restaurador da igreja. E é interessante que o Guia de Estudos usou a história do paralítico, que está em Marcos capítulo 2, versos 1 a 12. Sim. E a gente vê ali uma sucessão de Fatos. de fatos e de ações, né? As pessoas que exemplificam um pouco esse papel da igreja. Podemos trabalhar isso aqui? Olha, a igreja é uma comunidade
onde se reúnem pessoas com a mesma intenção, com a mesma vocação e com o mesmo senso de missão. A nossa missão é participar, levar aos outros as boas novas do Evangelho, que são o amor que Deus, que é o amor que Deus tem por todos nós. Nesse sentido, na igreja, ninguém deve ficar de fora dessa atividade. Esse texto de Marcos, capítulo 2, versículo 1 a 12, mostra que os membros da igreja precisam ter sensibilidade para identificar os paralíticos que estão ao redor. Paralíticos, obviamente, como uma figura de linguagem. Eles foram apegar a ele, né? Sim, eles foram, eles se esforçaram, criaram os mecanismos, levaram, e esse processo de cura realizado por Jesus Cristo foi intermediado pela participação esforçada dos amigos. Este é o papel da igreja. A igreja tem que identificar. Há muitos paralíticos em forma de pessoas que passam fome, em forma de pessoas com depressão, em forma de pessoas que estão desempregadas, em forma de casais que se separam, em forma de filhos que sofrem, em forma de gente que está desorientada. Esses são os paralíticos. A igreja tem que alcançar essas pessoas. Nós temos que ter olheiros nas igrejas que digam, essa pessoa está passando necessidade aqui dentro. Olha, na vizinhança essa outra pessoa. Nós fomos chamados por Deus. Pensando naquela integralidade. Todas as áreas. Não apenas aqueles que estão passando por crises espirituais, mas que estão passando crise em todos os elementos da vida. Parálise espiritual também, exato. né? Sabe que eu gosto muito de usar este passagem de Lucas 10, 34 e 35, pastor Batistotti, que fala sobre a parábola do bom samaritano. As pessoas perguntam, quem é o bom samaritano na história? É Jesus, porque ele veio do céu, se desprendeu, curou as feridas, restaurou a pessoa e o levou para uma hospedaria, diz, hospedaria. A hospedaria representa a igreja. E hospedeiro representa cada um de nós, que somos membros da igreja. Qual é o papel para essa hospedaria? Jesus disse a eles, cuide dele. A missão que nós temos como igreja é cuidar de pessoas para que eles possam ser restaurados. Ele já começou a obra restauradora. Ele curou as feridas, ele limpou, levou e em um lugar seguro ele colocou e disse, cuida dele. Em segundo lugar, ele disse, agora eu te vou pagar por isso. Porque quando uma pessoa está cumprindo a missão, Deus dá condições para cumprir a missão. Então depois Deus chama para ele e disse, eu te vou a indemnizar se você gastar um pouquinho mais. Muito boa lembrança, pastor, dessa necessidade de acolhimento que todos nós, como comunidade, precisamos ter. Termos essa sensibilidade e quando as pessoas forem levadas, que a gente abrace, que a gente acolha a cada um deles para que eles se sintam amparados e a gente restaure, cuidados e a gente restaure essa integralidade. Obrigado, pastor Choque, obrigado, pastor Adolfo. Nos encontraremos na semana que vem, tá bom? Vamos fazer uma prece agradecendo a Deus? Pai, obrigado pela mensagem que nós estudamos aqui, que a gente realize isso, que a gente viva o teu amor através da nossa vida, que seja um estilo de vida cuidar das pessoas. Em nome do Salvador. Amém. 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 Não esqueça as palavras de Jesus e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo Lições da Bíblia.